fala. Na era das redes sociais, a questão aqui, na expressão que eu diga, o termo o refere-se à ideia expressa no período anterior. E eu posso realmente... qual é a classe gramatical desse o? Quem acertar eu trago... Não vou trazer nada, não. Pô, nem deixou eu terminar de falar. É o demonstrativo mesmo. É equivalente ao aquilo. Não, ao disto. Ao isso, aliás. O canadense Harold Hackett que diga isso. Então, é um pronome demonstrativo. O isso, os pronomes demonstrativos, eles podem estabelecer um relacionamento anafórico ou catafórico. Lembram disso, né? O anafórico, remissão para trás, o catafórico, remissão para frente. Então, o isso, o aquilo, o isto. São... Aqui tu o quê, rapaz? São termos... são termos que vão se referir a duas situações. Ou a objetos, quando eu quero apontar um objeto e não sei identificar qual é o objeto. O que é aquilo ali? Está longe de mim, eu não sei o que é. Então, são elementos indefinidos, tá? Ou quando alguém fala alguma coisa e você não escuta direito, o que é isso, minha? Para poder repetir, porque você não consegue delimitar uma forma. Ou esses termos podem fazer referência a ideias completas, não somente a uma palavra. Porque o O aqui faz referência a toda esta apresentação. Na era das redes sociais, algumas formas de comunicação arcaicas ainda dão resultado. O canadense Harold que diga isso, que algumas formas de comunicação arcaica ainda dão resultado. Então, esse termo aqui realmente refere-se à ideia expressa no período anterior. Mas sabem o que faz com que algumas pessoas errem essa questão? Coisa besta. Tem gente que não sabe o que é período. Por incrível que pareça. Você fica de... Mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é período. E aí fica completamente perdido. A expressa no período anterior. Meu Deus, qual é o período anterior? Ainda tem isso nesse contexto. Essa aqui, portanto, está correta. Vamos lá. As respostas vieram, vamos para a questão logo, né? As aspas foram empregadas no vocábulo vínculos para indicar que esse vocábulo foi utilizado no texto de forma irônica. E veja que ironia é uma figura de linguagem que você sente. Não é uma coisa que você consegue... isso aqui é irônico por X, Y, Z. Não, é irônico porque te toca de maneira irônica. Ele está tratando de maneira irônica, sarcástica em relação a esse vínculo? Não. Mas eu não sei o que ele quis dizer, porque ele botou assim, recebeu até presentes em cartões de Natal. Para você... Trazer que tipo de sensação? Repare, esse até é bem interessante porque ele é bem utilizado, bem tratado em prova de concurso, o até. O até ele pode dar uma ideia de desvalorização, de supervalorização, de inclusão. Quando, por exemplo, eu digo assim, Cíntia, por que você não foi para o meu aniversário? Até Larissa foi para o meu aniversário. Eu estou realçando a figura de Cíntia ou de Larissa? Eu estou dizendo que quem é mais importante? Que Larissa não escute essa aula, né? Porque senão ela vai ficar chateadíssima, viu, Maria? Então, você tem uma valorização de Cíntia e uma desvalorização de Larissa. E as pessoas fazem isso, às vezes, sem querer. Tá com alguém do lado e diz assim, pô, até ela fez, você não veio, você não foi, porra, eu sou menos importante. E nesse caso, é uma hipervalorização do vínculo, por quê? Porque ele recebeu até cartão de Natal. Cartão de Natal você manda para qualquer pessoa?
Até presente e cartão de Natal. Você manda para qualquer pessoa, você dá. Não, Natal é uma festa de família, para pessoas que você curte, gosta. Então, ele não está tratando com ironia. Ele está dizendo que um certo vínculo... Exatamente. O processo do vínculo, apesar de não ser um vínculo de fato, você tem um vínculo ali, de até presente, entendeu? Então você tem aí uma valorização e não uma desvalorização. A ironia é um processo de desvalorização. Então, situações em que você pode identificar sentimentos, né? A ironia sempre dá um sentimento negativo para uma das partes. Você pode curtir a ironia, mas a ironia é sempre negativa para uma parte do contexto, ok? Então, o eficaz também não é irônico nesse caso. Repita. O eficaz tem no texto, falando entre aspas, também não seria irônico ou não? Não, porque o irônico... Pensa no seguinte, ele está debochando, a ironia é sempre um deboche. Você dizer que você entregar a carta via coisa é mais eficaz que o Facebook e Twitter, uma coisa imediata. Ele está depreciando, porque a ironia serve para depreciar. Não tem uma outra razão para você utilizar a ironia. A ironia é um processo de depreciação. Você pode curtir a ironia quando a ironia é para o político, tal. Mas quando você é o objeto da ironia, você se sente depreciado. Ele está, em algum momento, depreciando o que Harold faz? Não, na verdade, o próprio Harold falou. É o que ele diz, é eficaz, ó, eficaz entre aspas. O canadense diz que continua adorando se comunicar dessa maneira e afirma que o método chega a ser, muitas vezes, mais eficaz do que a comunicação do Facebook e Twitter. É porque não é no sentido... mas não é no sentido de ser eficaz porque ele está debochando. É eficaz porque, de uma certa forma, ele não está depreciando. Eu não vejo como um processo de depreciação, particularmente. Mas é porque toda ironia é depreciação. Você falou isso aí. Toda ironia é depreciação. Eu tinha, meu tem um sobrinho que ele é super irônico. Aí eu olhava para ele e dizia assim: menino, pare com isso, porque ironia é o mecanismo dos fracos. Dos fracos. Você ser irônico com o outro o tempo todo. A função aqui não é uma função. Ó, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Michel perguntou qual é a utilização, a regra, né? Qual é a regra para as aspas? Aspas, elas vão ter as seguintes regras, só. Isso de acordo com a norma culta. O que está fora disso é coloquialismo ou é erro. No caso aqui foi colocado coloquialismo. Expressões em língua estrangeira, se coloca aspas, gírias, coloca gírias, títulos, citações e falas. Modificação de sentido da palavra, você não utiliza aspas. Citações. É porque ela colocou falas antes. Mudança de sentido, de conotação daquela palavra, você não deveria utilizar aspas, porque o próprio texto já iria te dar um norte. Só que se ele não pusesse aspas, nesse momento, haveria a possibilidade de os leitores acharem que é eficaz mesmo. E a intenção nem de Harold nem do autor é dizer que a comunicação é de fato eficaz. Muitas vezes é mais eficaz, entre aspas, aí ele acaba realçando. Mas aspas não são utilizadas para realce do termo, não. Então seria coloquial. É coloquial. Quando a gente usa, por exemplo, essa mania, o pai, essa peste, a gente usa muito, né? Essa peste, bota essa porra. Aí a gente diz assim, é entre aspas, mas porque a gente quer realçar. Só que na norma culta não faz parte da regra das aspas. Entendeu? A gente que faz. Tchau, gente.